temos até a primeira página do boletim um pequeno histórico de como surgiu esse dia, não é? É útil, é proveitoso dias, comemorações como essas, principalmente quando nós fazemos desses dias momentos especiais de gratidão a Deus. De gratidão a Deus. E momentos também oportunos para nós refletirmos na palavra de Deus sobre o assunto. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. A Bíblia tem muitos exemplos de mães virtuosas. E aqui nesses versículos nós temos o exemplo de mais uma mãe virtuosa. Só aparece o nome dela aqui. Mas pela vida, pelas ações do seu filho, nós podemos perceber que de fato era uma mãe muito virtuosa. 2 Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias teve um pai muito ímpio, um péssimo exemplo para ele. Se os irmãos retrocederem aqui, capítulo 21, seu pai era Amon. E o versículo 20 diz que o seu pai, Amon, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Veja que lá em Judá, do povo de Israel, o reino de Judá, estava havendo uma sucessão de reis ímpios, reis injustos, reis idólatras, e com isso também arrastavam o povo para o pecado, para a idolatria, para a imoralidade, para a injustiça social. E de repente esse menino que começou a reinar com 8 anos rompe com tudo isso. Esse menino que começou a reinar com 8 anos toma um rumo totalmente diferente do seu avô, do seu pai, dos seus reis anteriores. Deus já estava decidido que mandaria o povo para o exílio. Deus já estava decidido, Deus já havia avisado que destruiria o povo de Judá, destruiria Jerusalém, e que os remanescentes seriam enviados para o exílio na Babilônia. Deus suspendeu isso naquela geração de Josias. Não aconteceu isso na geração de Josias, porque Josias tomou um rumo totalmente diferente e levou o povo também a mudar de rumo. Interessante que arrependimento, a palavra mais usada no hebraico, no Velho Testamento, para arrependimento é justamente isso, mudança de direção. Né? Mudança de direção. Josias seguiu uma direção totalmente oposta de seus antepassados, seu pai, seu avô, e levou o povo a se arrepender, levou aquela geração a mudar de rumo também.
O templo estava destruído, os livros da lei dos profetas desaparecidos. Josias ordenou uma reforma do templo, e nessa reforma foram encontrados os livros das Escrituras Sagradas. Josias restabeleceu o culto no templo conforme o livro de Levi, os livros do Pentateuco diziam que deveria ser, e mais, Josias ainda mandou que a lei fosse lida e ensinada para o povo. Dessa maneira ele fez uma grande reforma religiosa, aboliu a idolatria, mandou acabar com todos aqueles ídolos que seus pais, seus antepassados haviam levantado, que o povo havia levantado, mandou acabar com tudo aquilo, restaurou o culto a Deus e mais, providenciou, ordenou que a palavra de Deus fosse ensinada ao povo. Então houve arrependimento dos pecados, houve mudança de atitude naquela geração, e aquela geração foi salva. Deus adiou o seu juízo, porque aquela geração se arrependeu. Deus não quer destruir, Deus não quer punir, Deus quer perdoar, Deus quer restaurar, mas precisa que haja arrependimento verdadeiro dos pecados, mudança de atitude. Foi o que aconteceu com aquela geração, graças a Josias, que tomou uma decisão muito diferente da decisão do seu pai, tomou uma decisão muito diferente da decisão do seu avô. Ainda muito novo começou a reinar, com 8 anos, mas tomou essa decisão. De servir a Deus, de obedecer a Deus, de ser fiel a Deus, apesar da má influência do seu avô, apesar da má influência do seu pai. Aí eu fiquei pensando, por que será que aconteceu isso com Josias, que tinha essa influência tão ruim do seu pai? E aí nós lemos o nome da mãe dele, Gedida. Creio que foi sua mãe quem teve essa influência poderosa, que marcou o coração do seu filho, de tal maneira que ele, ainda muito jovem, escolheu os caminhos de Deus. Uma influência muito poderosa da sua mãe, que pôde anular a influência ruim do seu pai. Olha, se criar filhos nos caminhos de Deus, com a influência do pai e da mãe, já é algo que requer muito empenho. Imagine só a mãe e ainda tendo que anular a má influência do pai. Que mulher de Deus extraordinária deveria ser Gedida para influenciar dessa maneira o seu filho, para ser usada por Deus dessa maneira, para influenciar dessa forma o seu filho. Mamães, como é que vocês estão influenciando seus filhos? Vocês estão influenciando seus filhos? E que tipo de influência? Papais, vocês estão influenciando seus filhos também? E que tipo de influência? Fiquei muito preocupado outro dia desses. Foi pedido a algumas crianças, que desenhasse sua família. E uma das crianças não desenhou a mãe, só desenhou o pai.
Hoje é Dia das Mães, mas os pais também vão ouvir um pouquinho. Papai, você está sendo presente na vida do seu filho? Qual a influência que vocês, pais e mães, qual a marca que vocês estão deixando nas vidas de seus filhos? Olha que coisa maravilhosa, essa mulher, essa mãe. Ela influenciou o seu filho nos caminhos de Deus. E a gente influencia as crianças basicamente de 3 maneiras. A primeira é com a nossa maneira de agir. Já está provado que a criança pequena, ela aprende por observação. Então, essa serva de Deus, Gedida, deveria ter um procedimento diante do seu filho extraordinário. Realmente dava testemunho de serva de Deus diante do seu filho. Como é a nossa maneira de agir diante dos nossos filhos? Como procedemos diante de nossos filhos? Estamos mostrando a nossos filhos que realmente nos preocupamos em sermos fiéis a Deus. Estamos nos preocupando em mostrarmos aos nossos filhos que queremos realmente servir a Deus. Estamos mostrando aos nossos filhos que realmente amamos ao próximo. Ou será que estamos mostrando aos nossos filhos que o mais importante é ganhar dinheiro? Ou será que nós estamos mostrando aos nossos filhos que o mais importante é encher a casa de coisas que às vezes nós nem precisamos? Estamos realmente mostrando afeto, carinho, amor aos nossos filhos? Estamos lendo a palavra de Deus com os nossos filhos? As crianças aprendem, antes de tudo, por observação. Aí, depois, sim, vem a segunda maneira de marcar os nossos filhos, que é ensinando, ensino proposicional. E isso é necessário também. Ensinar a falar a respeito de Deus, na medida do entendimento da criança. A criança vai crescendo, vai aumentando o seu entendimento, nós também vamos expandindo as verdades de Deus, da palavra de Deus, que vamos passando para ela. Você gasta tempo lendo a Bíblia para o seu filho e explicando para ele? Ou se ele é pequenininho ainda, você já conta histórias da Bíblia para ele? Não fica esperando que ele ouça isso só na escola bíblica dominical, não. É muito pouco. É muito pouco. Tem que ser em casa. Eu lembro com saudade, minha mãe todo dia tinha um horário que ela me chamava para contar as histórias da Bíblia. Mamães, façam isso com seus filhos. E a outra maneira muito importante também de influenciar seu filho corretamente, influenciar seu filho nos caminhos de Deus, também é por meio da disciplina. Você tem colocado limites para os seus filhos, mamãe? Ou você não coloca limite nenhum? É porque colocar limite, disciplinar é complicado, é cansativo. E a gente fica com pena, tão bonitinho. Ele fica tão triste, ele vai chorar. Não é? Mas é para o bem da criança, precisamos colocar limites. Ele precisa saber o que é certo, o que é errado, até onde ele pode ir, a partir de onde não pode ir, e por quê. E explicar o porquê.
não é só dizer não pode e pode, fim de papo. Não, tem que explicar por quê. Né? Até porque as crianças de hoje não são mole. As crianças de hoje vão perguntar por quê. Olha, não pode fazer isso. Por quê? Ah, não pode porque não pode. Não, explica aí por quê, pai. Explica aí por quê, mãe. Não é? Dizer por quê e manter firme. O limite é esse. Aí a criança desobedece. Ó, você não pode fazer isso. Eu já te expliquei, eu já te avisei. Cuidado, abre o olho, não faz de novo, fez de novo. Olha, eu já te avisei 2 vezes, não vai ter terceiro aviso não, hein, rapaz? Ou mocinha, né? Aí ultrapassou o limite a 3ª vez, também tem que ter a disciplina corretiva. Ah, legal, pastor, aí usa a sandália havaiana. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Tem gente que às vezes fica meio ansioso para usar a havaiana, né? Sandália havaiana, e às vezes é cinturão de couro e outras coisas mais, né? A minha mãe comprou um chicotinho lá em São Lourenço. Ela não usou na gente, mas botou na parede assim, para a gente saber que se a gente aprontasse, o couro comia, né? Deu sinal. Botou lá na parede. Para a gente, símbolo de autoridade corretiva. Botou lá, exposto, ó, tá aqui, ó, vocês já sabem, anda na linha. Eu era comportado, né? Eu era bem comportado. Mas precisa de disciplina corretiva para uma boa influência também. E não precisa ser necessariamente usar logo a havaiana, você pode colocar de castigo, tem tantas maneiras de corrigir, né? A Bíblia diz, não retires a vara, mas a Bíblia não diz também, a Bíblia também não diz, use a vara o tempo todo, e a Bíblia também não diz, use o porrete. Né? Aquela varinha de goiabeira tão flexível, eu já levei nas pernas com aquilo. Né? Aquilo ali já causa uma boa influência muito grande. Né? A varinha de goiabeira já é suficiente para causar uma boa influência muito grande. Não é necessário, né, pais espancadores, pais que aproveitam, pais e mães que aproveitam os filhos para descarregar ira, para descarregar frustrações. Não! Isso é má influência, mamãe. Corrija com amor, não com ira. Olha, se você não está bem, mamãe, se você está zangada com alguma coisa, não corrige teu filho naquela hora, não. Não corrige fisicamente, não. Põe de castigo, usa alguma outra maneira. Mas se você está zangada, se você não está bem, corrige teu filho fisicamente, não, porque você vai exagerar, vai passar do limite, vai criar revolta, né, no seu filho, e a sua mente vai se tornar impermeável. A mente do seu filho vai se tornar impermeável para tudo que você quiser influenciá-lo. Vai se tornar refratário. Saiba como corrigir seu filho. Corrija com amor, corrija com equilíbrio, corrija com sabedoria, mas não deixe de corrigir também quando necessário. A criança sem correção, o livro de Provérbios fala a respeito disso, que a pessoa que fica sem correção torna-se um insensato, torna-se um ímpio. O mundo hoje diz, não, deixa, não reprima a criança. E nós estamos vendo já os resultados. E muito. Saiba corrigir. Saiba corrigir. E outra coisa muito importante para influenciar o seu filho também, ore muito pelo seu filho, mamãe. Quanto tempo você tem dedicado à oração pelos seus filhos, mamães? Vocês têm orado pelos seus filhos? Sempre. É isso aí. Eu fiquei feliz de ver algumas mamães já balançando a cabeça.
né? Eu conheço algumas mamães que já estavam orando pelos seus filhos antes deles nascerem. Ponham o joelho no chão, mamães. Orem muito por seus filhos. Gedida influenciou poderosamente o seu filho. Ele contrariou toda a má influência do seu pai, o rei Amon, do seu avô, do seu povo, daqueles que o rodeavam. E se tornou realmente um servo do Senhor e mudou, foi usado por Deus, foi um instrumento de Deus para mudar toda uma geração. Então, Gedida influenciou não só o seu filho, Gedida influenciou toda uma geração. Olha, mamãe, por meio de seu filho, você pode influenciar muita gente. A maneira que seu filho vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor é a maneira com que você influenciou o seu filho. Você quer influenciar muitas outras pessoas com boa influência, influência de Deus. Não negligencie nunca o seu papel de mãe cristã. Pelo contrário, empenhe-se e faça disso a prioridade da sua vida. Influenciar seu filho para que ele venha a ser, de fato, para que ele tome realmente essa decisão de entregar-se a Jesus e ser servo fiel de Deus. Que Deus abençoe todas as mamães aqui, em tudo, e principalmente nesse sentido também, no cumprimento de sua missão. Amém. Vamos entoar aquele hino que